Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi editada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Realmente, como o Marcos falou, estamos estudando o livro Os Mensageiros. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 12, A Palavra de Monteiro. O Monteiro, para a gente relembrar, ele é um doutrinador falido que está narrando a sua própria história para o André Luiz e para o Vicente. E no programa passado, ele começou a falar para eles como ele se equivocou no tratamento, no diálogo com os desencarnados, não é? Ele com certeza, e nem ele, nem nenhum doutrinador saiu do mundo espiritual para ser agressivo, para condenar os espíritos equivocados. Nenhum deles, com certeza, foi orientado a isso. Até porque a gente vê pelos estudos que a gente fez de nosso lar e agora nos mensageiros, os espíritos superiores têm o maior cuidado. Eles não mentem, né? Eles podem muitas das vezes até ocultar a realidade para depois poder falar, mas eles falam, mas falam, vamos dizer assim, entre aspas, com benevolência, com caridade. Eles não são agressivos em momento nenhum. Então, a gente vê que o Monteiro, ele não aprendeu isso em nosso lar antes de reencarnar como doutrinador, como dialogador. Isso aí era uma característica pessoal dele, não é? A gente sabe que hoje em dia os espíritos nos ensinam que a gente deve trocar a palavra culpa por responsabilidade, mostrando que só cabe a nós mesmos a mudança, não é? O refazimento dos nossos erros, as reparações, mas ele mesmo relata aqui que ele falava, né? Ele fazia questão de dizer que os espíritos estavam sofrendo por culpa própria, né? Ele falava também agressivamente com obsessores, né? Aí é que ele se sentia, ele fala aqui no texto, os casos de obsessão mereciam-me um ardor apaixonado, não é? Apaixonado. Então foi isso que a gente estudou no programa passado. Agora nós vamos começar a nossa leitura. Nós estamos no meio do parágrafo, é o final do parágrafo 10. Do capítulo 12. Do capítulo 12, não é? Isso. Então vamos começar a leitura. Outra característica, então a gente já viu que ele tinha uma característica agressiva, uma característica de juiz, não é? Parece que ele usava ali a reunião mediúnica como palco, ele queria se amostrar, né? Falar tudo que ele sabia com muita agressividade. Agora ele vai falar de outra característica dele na reunião. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre pobres sacerdóticos católicos romanos desencarnados
em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. É interessante porque, como a Tereza comentou, do resumo que a gente tem estudado, essa característica dele, né, que no final da fala agora a gente repetiu, da falsa superioridade espiritual. Primeiro vamos novamente analisar em cima disso. Temos um exemplo muito bom disso no livro Voltei. O livro Voltei é um livro também psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que o espírito Irmão Jacó, ele se dá esse nome no livro, Irmão Jacó, como ele era chamado aqui quando encarnado, corriqueiramente, ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, uma pessoa muito boa, de um caráter ilibado, a pessoa que ajudou muita gente, e ele tinha o conhecimento, né, do espiritismo também, portanto conhecimento profundo do Evangelho também. E ele, apesar disso, ele tinha essa característica também de, como o Monteiro está dizendo aqui, falsa superioridade espiritual, que muitos de nós ainda carregamos. Não só na questão da reunião mediúnica ou de conversar com alguém na casa religiosa, mas corriqueiramente no dia a dia. E nesse livro Voltei, o Irmão Jacó relata um fato interessante, que depois de desencarnado, ele é recebido no plano espiritual, ele é tratado e tudo mais, e depois ele começa a querer trabalhar logo, porque é característica do espírito. E ele vai, levado por um companheiro chamado Ornelas, ele vai conversar com espíritos que estão sugando fluidos em um bar. Espíritos equivocados, né, que continuam querendo manter os seus vícios. E aí ele vai conversar com ele. E no diálogo tem um trecho assim, ele diz assim, e um desses espíritos está obsediando o outro, porque obsediando no sentido, né, mais assim, corriqueiro da palavra, porque ele está intuindo o outro a beber também, o outro encarnado. E aí ele diz assim para ele, meu irmão, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável. Aí o espírito fala com ele assim, e você, nem mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar? Aí ele fala, sim, não desisto, porque quero ser seu amigo e desejo tratar-lhe o espírito para a luz. Aí o espírito obsessor responde assim, mas não lhe vejo luz alguma, como é que você pode dar o que não tem? Muito bom esse trecho do livro aqui, é muito bom, porque aí ele cai em si, ele é realmente, como é que eu quero, porque o problema não é você querer, o espírito querer o bem do outro, é uma maneira de se falar, é como ele está dizendo aqui, falsa superioridade espiritual querendo impor. Então não é assim, a gente tem que dialogar, conversar, dizer que a gente está e realmente se está se esforçando, né, porque o espírito sabe. E no caso particular aqui do Monteiro, ele estava estudando longos trechos das escrituras para poder disputar diálogos, né, com espíritos que foram padres. E a gente não pode fazer isso, porque quem tem o conhecimento do espiritismo ou de qualquer outra religião não pode se sentir superior ao outro. O espiritismo, o espírita, ele não é melhor que ninguém, ele é diferente. No dizer até do Raul Teixeira, né, o orador espírita aqui de Niterói. Diferente no raciocínio, porque nós temos um raciocínio diferente do Evangelho, um raciocínio lógico, a fé raciocinada. Como diz Allan Kardec, que só que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é nessa diferença. Agora, uma característica, antes da Tereza continuar, é interessante que a gente procurou anotar aqui, muitos espíritos que Allan Kardec coloca na codificação foram padres, foram sacerdotes. Então não é porque é sacerdote que ele vai se sentir inferior a nós. Vou dar uns exemplos aqui, ó. Se meu francês falhar, a Tereza corrige. François Nicolas Madeleine.
cardeal, que é o chamado cardeal Morlot. Morlot, né, Teresa? É, Morlot. Santo Agostinho, né? Bispo de Hipona. Isso. Né? Uma cidade da província da Itália lá, né? Lacordaire, religioso, padre dominicano. Fénelon, sacerdote católico. E outros mais, na codificação. São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, eu ia botar também, acabei não botando. E outros mais, além de Joana de Ângeles, que foi freira, além de Emmanuel, que foi padre várias vezes, e além, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, a gente tem o grande exemplo lá de um trabalhador chamado Padre Hipólito. Ele se mantém com a indumentária de padre para ajudar aqueles espíritos que ainda estão muito arraigados na religião, no caso a católica, e na igreja chamada evangélica, no protestantismo também, e lá no budismo também, e no hinduísmo, e vai por aí fora. Jesus tem missionários em todas as religiões. Não é porque o outro não é espírita que eu sou superior a ele. Pelo amor de Deus, esse raciocínio é muito infantil, não é? A gente só pode se sentir superior ao outro e mesmo assim a gente não vai se sentir quando a gente tiver uma superioridade moral. Mas aí quando tiver essa superioridade moral, não vai se sentir melhor de que ninguém, porque vai cada vez mais entendendo que não é todo mundo é igual em estágios evolutivos. Mas aqui a gente nota que o Monteiro, ele estava quase com um comportamento lá do livro Libertação, dos juízes. Faziam a mesma coisa, condenavam, falavam na cara da pessoa, mostravam os defeitos da pessoa. Então, o nosso amigo Monteiro, ele estava usando, né, as palavras como uma espada para ferir. Não é? E a palavra ela tem que ser usada para ajudar, para elevar. Por isso ele diz que o intelectualismo acabou com a vida dele, entre aspas, né? O perdeu, porque ele não tinha a menor caridade para com os sofredores, os obsessores e essa implicância que ele tinha com os padres, né, com os sacerdotes. O Marco lembrou um trecho do Voltaire, do livro Voltaire, do irmão Jacó. Eu também lembrei, mas numa outra situação, porque para a gente ver que, infelizmente, às vezes a gente continua usando de preconceito para com aqueles que não professam a mesma religião que a nossa. Então, isso é uma característica da pessoa. Ela era preconceituosa numa religião, se ela mudar de religião, ela continua preconceituosa, porque ela se acha melhor do que todo mundo. O irmão Jacó, no capítulo, depois quem quiser ler tudo, é muito interessante, capítulo 19, Vivendo Lições. Ele, como o Marco falou, ele foi estudar no mundo espiritual, ele estava num curso de iluminação, e ele estudava e já trabalhava, já vinha na Terra ajudar, né, conversar com espíritos desequilibrados, obsessores. E um dia ele narra, né, no capítulo 19, o item é Vivendo Lições. Ele narra o encontro que ele teve com um grupo de sacerdotes. E uma noite que ele estava saindo do curso, lá do curso de iluminação, ele estava saindo e indo lá para onde ele morava, né? E aí vou ler alguns trechos muito interessantes para a gente ver o cuidado que a gente deve ter e não manter esse preconceito achando que só porque a pessoa é de outra religião, ela é inferior. A gente tem que acabar com isso, né? Debochar, né? Aí ele fala assim, acercaram-se de mim o grupo, né, de sacerdotes, e ele já estava estudando há algum tempo. Acercaram-se de mim violentos e sarcásticos no deboche, na ironia. Rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechara eu sobre os padres. Os espíritos, né, esses sacerdotes lá que se conservavam com essa característica, começaram a agir, e aí ele percebeu do mesmo jeito que ele tratava, ele era irônico.
Ele era sarcástico com os sacerdotes quando ele dialogava, porque o Frederico Figner, né, que é o irmão Jacó, ele era dialogador em reunião mediúnica. Aí ele continua: cobriram-me de insultos e ameaçaram-me sem compaixão. Relembrei a antipatia que indevidamente lhes dedicara a classe respeitável. E satisfeito, reconheci-me transformado, diferente. Então, naquela hora, aí ele sentiu, né, o porquê, né, como ele equivocadamente tratava os sacerdotes. E aí ele começa a pensar em tudo que ele aprendeu lá no curso de iluminação, e ele fala assim no final: tocado por sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como de outras vezes, em que emitia palavras de louvor e súplica com bases menos profundas no sentimento. Ele orava só por orar. Naquele momento que eles queriam agredir ele, ele começou a orar, começou a relembrar de tudo que ele aprendeu. E aí ele fala: nunca talvez como naqueles momentos me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se tivesse disputando auxílio para irmãos ou filhos do meu próprio ser. E aí o que vai acontecer é que nessa situação, ele que tinha um problema que não brilhava, é aqui que ele começa a se iluminar. E aí ele mesmo fala que ele tinha uma corzinha roxa escura, né? Ele fala, começou a brilhar nessa hora, porque ele usou o sentimento. Então, não só o Monteiro, como também o irmão roxo, Jacó, roxo, né? Ele fala aqui, roxo carregado. É, um roxo, mas não tem problema, já começou a emitir uma luzinha, né? Porque Jesus orientou a gente, que brilhe a vossa luz, que a gente faça por onde se espiritualizar. O nosso irmão Jacó, como o Monteiro aqui do livro Os Mensageiros, infelizmente, eles, de alguma maneira, o intelectualismo, né, todo aquele conhecimento que eles tinham, no corpo não tinha descido para o coração. Então, o nosso trabalho, né, estudando aqui, como nós estamos estudando hoje, é nos esforçarmos para não achar que somos melhores de que ninguém, porque estamos aqui estudando, que conhecemos a doutrina. Ainda mais, no nosso caso, então, né, eu e Marco aqui, que estamos lendo, estudando, conversando sobre os textos, que Deus nos ajude para que a gente não se sinta melhor de que ninguém, porque conhecemos um pouquinho mais, não é? Estudamos há mais tempo, é a nossa obrigação, mas a gente tem que entender que para Jesus o que importa é que a gente brilhe moralmente, não brilhe intelectualmente. Olha, né? Aproveitando isso que a gente está falando, a questão de querer, de se achar, né, erroneamente, vez por outra, superior ao outro por causa do entendimento que a pessoa tem da religião. No caso aqui do espiritismo, pode ser de qualquer uma. Mas na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Qual é a maneira que o espiritismo está contribuindo e vai contribuir para o progresso moral da humanidade? Resposta: destruindo o materialismo. E mais adiante ele fala assim: abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então a grande contribuição do espiritismo é isso, pelo raciocínio que ele nos traz perante a vida, que nos faz ter perante a vida, é para a gente abolir esses prejuízos de seitas. É exatamente o contrário do que o Monteiro está falando que fez aqui, que o Monteiro fez, né? Questão de seitas, de ser melhor do que outro por causa da seita, por causa da casta, por causa da cor da pele. Então, mais adiante, na pergunta 982, Allan Kardec pergunta se é preciso que a gente professe o espiritismo para melhorar a nossa sorte na vida futura. E os espíritos respondem que não é assim, que o bem é sempre o bem.
qualquer caminho que ele conduza. Mas tem um comentário que Allan Kardec coloca na resposta dos espíritos. Ele diz assim: a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. É claro, quem tem entendimento ajuda. Aí é que a Teresa falou da responsabilidade de quem estuda, né? Mas mais adiante no comentário ele diz assim: o espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Então, a felicidade é uma conquista que pode ser de todos, independente do caminho que escolha. O caminho é religioso, porque a religião, a finalidade é nos religar a Deus, né? No sentido da palavra. Seja o caminho que o raciocínio nosso nos coloque. Nunca houve, Allan Kardec, o codificador, é bem claro nisso várias vezes, não há porquê e não há de razão de ser da preocupação do espírita em angariar prosélitos. Ele usa muito essa palavra, de querer seguidores. Não é isso, não é. Cada um no seu raciocínio, no sua lógica, na sua capacidade de raciocinar perante a vida. Então está bem claro, não tem como a gente ir por essa infantilidade, né, de achar que somos superiores por causa do entendimento diferente do outro companheiro. É interessante também a gente ver aqui esse prazer que ele tinha, no caso o Monteiro, não é o caso do Jacó, agora é o caso do Monteiro, de humilhar e dominar mesmo, não é? Isso era uma característica dele, enquanto espírito, que provavelmente trouxe de outras encarnações passadas. E, infelizmente, ele não conseguiu domar essas más inclinações, não é? A gente pode fazer até uma comparação. O doente chega no hospital e o médico, em vez de ajudar, tomar logo as providências para ajudar o paciente, tentar acalmar, não. Vai explicar para ele o que ele estudou no livro, né, lá da doença que o paciente, né, em vez de cuidar, em vez de consolar, em vez de amenizar a dor, não. Olha, eu li isso aqui no livro tal. É a mesma coisa. O nosso amigo aqui, o Monteiro, ele fazia isso. Ele usava todo aquele conhecimento que ele decorou, porque na realidade a gente tem, Marco Aurélio lá na nossa Casa Espírita gosta de explicar isso pra gente, é verdade. A gente tem que compreender, não é só decorar, a gente tem que tentar compreender, entender o que né, os espíritos estão tentando nos mostrar, e para que um dia, depois dessa compreensão, a gente possa verdadeiramente sentir aquilo que a gente estudou. O nosso amigo Monteiro, ele fez justamente, né, tudo ao contrário, né? Tanto que a gente até comentou que o comportamento dele estava igual aos dos juízes lá do livro Libertação, que tinham prazer em mexer na ferida de cada espírito que estava lá naquela cidade estranha. Volúpia, né? Sentia prazer de machucar, de maltratar, de humilhar. O nosso amigo Monteiro, né, como ele conta aqui pra gente, infelizmente, durante a encarnação, ele agiu do mesmo jeito. E nós, vamos dizer assim, entre aspas, vamos colocar as nossas barbas de molho, para não agir assim com ninguém, entendendo que cada um, não é que a gente vai concordar com o erro do outro, não é isso. Mas entender que a pessoa equivocada, ela tá lá no estágio dela. Ainda mais com problemas religiosos. A gente não vai conivir com o erro dela que ela está cometendo, mas com a pessoa a gente tem que ter um pouco de comiseração, não é isso? Mas chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Hoje, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 12 do livro Os Mensageiros, desejando a todos a paz de Jesus, que os bons espíritos possam amparar todos vocês e os vossos lares. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.